Olá, queridos, graça e paz, que a paz do Senhor Jesus esteja em sua vida, em seu coração, em todo tempo, em todo momento, hoje e para sempre. Vamos então à nossa meditação sobre oração na prática, o porquê devemos orar todo o tempo e como aplicar esta oração na prática em todo o momento. Estamos vendo aqui a respeito do que Deus deu de sabedoria a Salomão, sobre os funcionamentos da oração, em que ponto pode-se orar, para que se pode orar, quais os temas específicos de oração nós temos diante de Deus e como se portar nesse processo, na presença de Deus, na conversa com Deus, no diálogo com Deus, ok? Estamos em 1 Reis, capítulo 8, e hoje nós vamos para o verso de número 58, na presença de Deus. Nós vamos falar sobre aquilo que é o auxílio de Deus para o coração. O tema de hoje da oração é orar para receber auxílio de Deus para os nossos corações, ok? Graças a Deus. Minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. As minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Graças a Deus, Deus te faz passar aquilo que você precisa passar, né? Quando você tem primeiro a aliança com Deus em tudo que você faz, primeira importância com Deus, o que acontece? As outras coisas Deus faz você passar. A graça de Deus faz você suportar, porque o que mais vale é os propósitos, os planos de Deus, aquilo que Deus tem reservado para você, ok? Vou viver rompendo em fé. O importante é romper em fé, amém? Graças a Deus por isso. Vamos então, 1 Reis 8, verso de número 58, diz assim a palavra do Senhor: mas incline a si o nosso coração. Vamos ver aqui, verso 58, nosso coração, a fim de andarmos em todos os seus caminhos e guardarmos os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, que ordenou, que organizou a nossos pais. Amém? Graças a Deus por isso. Nós vemos aqui hoje na palavra de Deus a respeito um ponto muito interessante sobre quando nós estamos alinhados em diálogo com Deus, em acordo de planos com Deus, e estamos cumprindo a nossa parte, fazendo a nossa parte, realizando diante de Deus a nossa parte, não só como vimos nos versículos anteriores, Deus abençoa, Deus define o lugar do sacerdotismo, da palavra profética, a bênção que o rei ali se entregou, não só erguemos diante de Deus como pessoas que estão se levantando para ser bênção, para ser cuidadores espirituais, daquilo que Deus quer na nossa vida, mas também o verso 58 fala de que só levantamos, só cuidamos, só reagimos daquilo que Deus quer na nossa vida quando Deus também concede misericórdia para conosco. Já vimos que em outras lives nessa playlist de oração, é Deus que concede misericórdia na terra do inimigo, no coração do inimigo. Aqui estamos vendo que para nós buscarmos a Deus, é Deus quem concede misericórdia. Se Deus não nos der um interesse de coração, uma vontade de coração, um gosto por Deus,
jamais nós estaríamos próximos de Deus. E é por isso que muitas vezes ainda não estamos tão próximos quanto deveríamos estar e quanto Deus queria que estivéssemos. Porque só Deus pode conceder misericórdia ao coração humano. Só misericórdia é vontade de compaixão por uma área, um tema, um assunto ou pessoa. E muitas vezes nós temos misericórdia por um cão, por um gato, temos misericórdia por um animal, temos misericórdia por um estrangeiro, mas aquilo que é as nossas entranhas, nós não temos misericórdia. Aquilo que é nós não temos misericórdia. Aquilo que é o próprio Deus, as essências de Deus, não temos misericórdia com Ele. O que significa isso? Nós não temos compaixão, atenção, inclinação, atração, gosto pelo estilo de Deus, vontade de procurar saber qual é a vontade, o estilo dele naquilo, o que Ele quer que a gente faça um pouco mais. A gente não procura Deus, a gente não se interessa por Deus. Então o salmista Salomão começa a falar aqui sobre um item muito interessante, de que por muita bondade de Deus é que nós estamos atraídos por Ele. Mas muita bondade. Senão a gente tinha deixado Ele assim há léguas, há bilhões de anos. E aqui fala 58, mas incline a si ao Senhor Deus o nosso coração. Então Salomão começou a orar a Deus que o Senhor sempre incline, coloque misericórdia no nosso coração, que Ele tenha vontade, Ele seja inclinado, Ele tenha atração, Ele seja atraído para o Senhor, Deus, Jeová. Porque se Ele não for, quanta desgraça ao nosso redor, quanta nojeira. Então aqui, incline o Senhor Deus, o nosso coração, a fim de que em todos os seus caminhos possamos guardar todos os teus caminhos, que o Senhor incline o nosso coração, que o Senhor faça com que a gente consiga guardar os teus caminhos, os teus instruções e mandamentos, os teus estatutos, os teus juízos, a sua organização da boa consciência, porque se o Senhor não nos inclinar, nós não temos consciência nenhuma e alguma, nada que em nós serve para coisa alguma. Fica só a carne, e carne não presta. Então, que o Senhor ajude que nós possamos ter inclinação aos teus juízos, como organizou o Senhor desde os nossos pais, desde a origem. Outra passagem nós vemos quando a palavra de Deus nos mostra que o rei orou e pediu que Deus também inclinasse o nosso coração à obediência, a ter amor pela palavra de Deus. Isso nos mostra claramente que é por muita bondade de Deus que Ele ajuda o nosso coração a obedecer. É por muita bondade de Deus que Ele vive pondo a palavra dele 24 horas diante de nós, para nos ressuscitar todo segundo. Porque se não fosse essa bondade de Deus, nós seríamos realmente, como o próprio salmista diz, jogados no lamaçal do pecado, da destruição, de um coração endurecido, resistente contra a vontade de Deus. Então Salomão começa a dizer, tá tudo bem, estamos formando o templo, Deus está estabelecendo, então Senhor Deus, abençoa o teu povo, mas por favor, não esquece de inclinar nosso coração para o Senhor, porque se o Senhor não nos der uma ajudinha do nosso coração ter vontade de viver as coisas do Senhor, oh meu Pai, que desgraça ao nosso redor. Só sobra resquício de destruição e imundícia infinita. Não tem nem medição da profundidade. Então aqui, o que a gente vê? A gente vê que é a bondade de Deus, é o amor de Deus que nos ajuda e auxilia o coração humano.
E hoje o Senhor está auxiliando o nosso coração humano para ter vontade de servir a Ele, né? Que o nosso tema de pedir ao Senhor auxílio para o nosso coração a ser inclinado a Ele seja sempre mais na nossa vida, reconhecendo que se estamos buscando a Ele já é fruto da ajuda dEle à nossa vida e ao nosso coração. Amém? Maravilha! Vamos à nossa leitura do devocional de hoje, do dia 6 de julho de 2025. Vamos então à nossa leitura. Nascido do Espírito. João 3, 6 e 7 diz: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Uma novidade, que se for para viver com Deus é diferente. De acordo com a nova aliança, todo filho de Deus tem o Espírito de Deus. Em primeiro lugar, os filhos de Deus nascem do Espírito, depois poderão ser cheios do Espírito. Os filhos de Deus podem confiar que serão guiados pelo Espírito. Nascido do Espírito, o Espírito é a parte do homem que nasce de novo. O Espírito do cristão tem em si a vida e a natureza de Deus. O homem interior nasce do Espírito de Deus e tem em si o Espírito de Deus. Quando é cheio do Espírito, o cristão, nascido de novo, poderá ser cheio deste mesmo Espírito que ele tem dentro dele. E ao ficar cheio desse Espírito, haverá um transbordar desse Espírito. O cristão falará em línguas estranhas, conforme o Espírito Santo lhe conceda que fale. Atos 2:4. Quando ele é guiado pelo Espírito, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Mesmo aquele que, nascido de novo, não recebeu a plenitude do Espírito, tem o Espírito de Deus habitando nele e poderá esperar que seja orientado e guiado pelo Espírito Santo. Confissão: sou um filho de Deus, nasci do Espírito de Deus, o Espírito de Deus me guia, ele está me guiando agora. O Espírito Santo se levantará poderosamente dentro de mim, ele iluminará a minha mente, ele orientará o meu espírito, estou sendo guiado pelo Espírito de Deus, ok? Nós vamos então neste momento orar, pedir a Deus que venha nos abençoar através da intercessão da palavra do Senhor ao nosso coração, ok? Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, por tua obra, por tudo aquilo que o Senhor já foi, aquilo que o Senhor está sendo, aquilo que o Senhor será. Nós te agradecemos por tudo, Senhor, e pedimos neste momento, conforme a tua palavra nos diz, que Salomão orou e pediu ao Senhor que o Senhor incline assim o nosso coração a fim de andarmos em todos os teus caminhos, guardarmos os seus mandamentos, os seus estatutos, guardarmos os seus juízos dentro da nossa consciência, que o Senhor nos organizou desde a origem. Nós pedimos, Senhor, entra na nossa consciência, entra, Senhor, na nossa alma, na nossa mente, entra no nosso espírito, nas razões que há dentro de nós, nas intuições e nas intenções dentro de nós mais profundas. Entra, Senhor, Deus Jeová, naquilo que é, Senhor, a nossa mente, as nossas atitudes, a nossa organização, seja espiritual, emocional e física, e põe da tua palavra, põe da essência do teu Espírito Santo, põe do poder e a virtude do Espírito Santo, põe da autoridade do nome de Jesus, põe, Senhor, da tua palavra, inclina nosso coração ao te ouvir, inclina o nosso coração a ter vontade de viver a tua voz, inclina, Senhor, nosso coração a ter vontade de viver teu Espírito, inclina o nosso coração a ter vontade de viver, Senhor, a tua essência, aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas e os nossos corações. Inclina-nos para viver toda a autoridade e o poder do teu nome, Pai. Inclina-nos a ter gosto, vontade, estilo que vem de ti para as nossas vidas, para os nossos lares, para as nossas famílias, para o dia a dia nosso, Pai. Tira-nos de todo o ambiente de imundícia, de sujeira. Tira-nos de tudo aquilo que não provém de ti. Tira-nos de tudo aquilo que não provém da tua verdade, da tua palavra. Tira-nos daquilo que não condiz com aquilo que é a tua verdade, Pai. No nome de Jesus nós oramos. Nós confiamos em ti, te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor é. E hoje oramos para que o nosso coração seja inclinado diante de ti. Os maiores
menores detalhes e mínimos detalhes, que o nosso coração tenha vontade de fazer o teu estilo, de viver o teu gosto, de viver aquilo que é a tua vida, Pai, porque a nossa não tem mais significância, mas a tua vida, Senhor, é a maior e melhor em nós. Em nome de Jesus nós te agradecemos por tua presença, não somente hoje, mas para todos sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus por isso. Vamos então, neste momento. Muito bem, as datas comemorativas do dia 6 de julho de 2025. Hoje temos o dia da criação do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Também temos o Dia Mundial da Zoonose, dedicado à conscientização de zoonoses, doenças transmitidas de animais para humanos. E essas são as datas respectivas do dia 7 de julho, ok? Gostaria de lembrar você que no nosso canal nós temos meditação nas escrituras do Velho Testamento e Novo Testamento, tratando sobre os cuidados de Deus com a humanidade. E também temos a Bíblia Online, mensagem profética, orações e temos também pensamento cristão. Acompanhe conosco, não esqueça de deixar o seu like e também o seu comentário e a sua curtida para nós, ok? Vamos então agradecer a Deus neste momento. Pai, obrigado, Jesus, por esses momentos na tua presença. Obrigado pela vida de todos os profissionais. Abençoa, Senhor, seus lares, suas famílias, aqueles que estão envolvidos no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Também oramos por seus resultados, seus trabalhos, suas definições. Alcança, Pai, pelo poder da tua palavra, seja a tua liberdade, repreende tudo aquilo que não provém de ti. Oramos também, Senhor, por aqueles que trabalham com zoonoses, a conscientização sobre enfermidades e os cuidados entre animais e humanos. Oramos diante de ti, crendo no poder da tua palavra. E também oramos, Pai, por todos os envolvidos neste momento. Agradecemos o Senhor por esses momentos na tua presença, desde agora para todos sempre. Amém. Amém, meus queridos. Um forte abraço e até mais. Viva a Palavra em Cristo convida você a participar com a sua gratidão. Expresse sua gratidão em nosso ministério conforme o seu estilo. Este ministério é uma obra independente, por isso precisa de sua expressão. Com a sua gratidão poderemos produzir abundantes materiais. Inscreva-se, compartilhe e espalhe o poder de Deus juntamente conosco. Maiores informações na descrição do vídeo. Deus te abençoe!